Você já ouviu falar da palavra inferno? Esse termo desperta alguma lembrança em sua mente, não é mesmo? Mas o que realmente significa inferno? Será que existe mesmo um lugar assim? E se existe, como seria? Estamos destinados a sofrer eternamente lá? E quanto aos demônios que supostamente habitam esse lugar? Quem está destinado a cair nesse abismo? Hoje, vamos explorar essas perguntas e muito mais. É essencial que você assista a este vídeo até o final. Atualmente, muitos líderes religiosos evitam falar sobre o inferno, preferindo abordar temas que agradam mais às pessoas, que satisfazem seus desejos terrenos. Mas o Evangelho deve ser pregado em sua totalidade, abrangendo toda a Bíblia, e não apenas as partes que nos convêm. A verdade completa é a única que realmente pode nos libertar. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Em Mateus 13:40 está escrito: "Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todos os que praticam o mal. Esses serão lançados no forno ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai." Se você tem dúvidas sobre sua fé, continue assistindo. Este pode ser o vídeo mais importante que você verá, pois tem o poder de salvar sua alma do inferno. Mas afinal, o que é o inferno? Vamos ver o que Jesus disse a respeito. Em Mateus 25:41, ele declara: "Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Isso deixa claro que o inferno é um lugar de fogo eterno, criado originalmente para o diabo e seus demônios. O que isso significa? Se alguém vai para o inferno, não estará sozinho. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam ter visto demônios ao experimentar o inferno. No versículo 46, Jesus diz: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Portanto, o inferno é um lugar de punição eterna. Alguns dizem que não é eterno, mas a Bíblia contradiz essa visão, afirmando que é um lugar de castigo eterno, destinado àqueles que escolheram viver em pecado, preferindo as trevas à luz e rejeitando a verdade de Jesus Cristo. Jesus também fala em Mateus 3:49, "Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes." Que descrição terrível! Choro e ranger de dentes. A imagem do inferno é um cenário onde as pessoas passarão a eternidade nesse estado de sofrimento. É surpreendente que até alguns cristãos neguem a existência do inferno, mesmo quando a fé que professam se baseia nos ensinamentos de Jesus, que descreveu o inferno como um lugar eterno de castigo, onde há choro e ranger de dentes. O inferno é uma realidade terrível, e certamente não é um destino que desejamos para nós mesmos ou para os outros. Jesus Cristo nos alertou sobre a verdadeira natureza do inferno. Em Marcos 9:43, ele nos diz claramente sobre o perigo real desse lugar. É interessante notar como os seres humanos têm seguros para quase tudo: vida, carro, casa, para eventos que podem nunca acontecer. Mas muitas vezes negligenciamos a proteção de nossas almas contra o fogo eterno, que é uma certeza para aqueles que o rejeitam. O inferno é descrito por Jesus como um lugar de choro e ranger de dentes, um local de trevas exteriores onde não há presença de Deus, conforme Mateus 25:30. Em 1 Tessalonicenses 1:9, lemos que aqueles que rejeitam a Deus sofrerão a destruição eterna, afastados da presença do Senhor e da glória do seu poder. Por mais que o mundo tenha resolvido muitos problemas, nada se compara ao horror do inferno, um lugar completamente desprovido da presença divina. Imagine por um momento como deve ser estar lá, com o diabo e seus demônios ao redor, onde o verme nunca morre e o fogo jamais se apaga. Pense nos lamentos incessantes e no ranger de dentes de almas atormentadas. Se alguém for para lá, será torturado por toda a eternidade, sem a menor presença de Deus. Jesus nos adverte ainda mais em Mateus 10:28. "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno." O inferno é um lugar terrível, representando o justo julgamento para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e preferiram viver no pecado. Aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz enfrentarão o inferno, um destino reservado para aqueles que persistem em pecados como assassinato, roubo, mentira, violação, embriaguez, calúnia, promiscuidade e desejos carnais como luxúria, inveja, avareza, ira, gula e orgulho.
É crucial entender essa realidade. Muitas pessoas confundem Hades ou Sheol com o inferno, mas eles não são a mesma coisa. No Novo Testamento, Hades, e no Antigo Testamento, Sheol, referem-se ao lugar dos mortos, à sepultura, e não ao inferno propriamente dito. Esses termos descrevem locais temporários onde as almas aguardam o dia do julgamento final. Um exemplo disso é a história do homem rico e Lázaro, que ilustra que esses são lugares de tormento temporário. No momento da ressurreição final, Deus julgará todas as pessoas, e os condenados serão lançados no lago de fogo, que é o inferno permanente. Isso é explicado em Apocalipse 20, 12-13, onde lemos que o mar, a morte e o Hades entregaram seus mortos, e todos foram julgados segundo suas obras. Depois, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o que a Bíblia chama de segunda morte. Se alguém não tiver seu nome escrito no livro da vida, será lançado nesse lago de fogo. A confusão entre Hades e inferno muitas vezes surge por causa de traduções incorretas das Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra inferno às vezes é usada no lugar de Sheol e no Novo Testamento, no lugar de Hades. Um exemplo disso está no Salmo 16:10, onde a versão King James usa inferno no lugar de Sheol. Outras traduções, como a ESV, corrigem isso, usando Sheol corretamente. No fim das contas, a distinção entre Hades e inferno não é o mais importante. O ponto principal é que todos os que escolhem viver no pecado, sem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acabarão no inferno eterno. A escolha é clara: rejeitar o pecado e aceitar Jesus, ou enfrentar um destino eterno no inferno. Apocalipse 21:8 deixa isso evidente, mencionando que os covardes, incrédulos, assassinos, feiticeiros, fornicadores, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia enfatiza que essa escolha é nossa e que cada um enfrentará as consequências de suas decisões. A decisão entre a luz e a escuridão é a mais importante que alguém pode tomar. Ignorar essa escolha, ou decidir sem verdadeira convicção, não engana a Deus, pois Ele conhece o coração de cada um. Isso também se aplica aos cristãos que são mornos na fé, como Deus adverte em Apocalipse 3:16. Escolher a escuridão, mesmo que inconscientemente, é ainda assim uma decisão com consequências eternas. A realidade inevitável da morte é algo que todos enfrentaremos, e compartilho isso contigo porque me preocupo e não desejo que termines no inferno. É importante lembrar que Deus é amoroso e nos oferece um tempo de graça para nos voltarmos a Ele, mas esse tempo está se esgotando. É vital fazer a escolha certa antes que seja tarde demais. Atos 17:30 nos adverte que Deus agora chama todos os homens, em todo lugar, ao arrependimento, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, sendo Deus encarnado, veio à terra para suportar o castigo que nossos pecados merecem. Ele, que nunca conheceu o pecado, tomou sobre si os nossos pecados na cruz. É interessante perceber que foi por meio de um homem, Adão, que o pecado entrou no mundo, e por meio de um homem perfeito, Jesus, que fomos libertos do castigo desse pecado, que é o inferno. Muitos falam sobre estar salvo, mas o que realmente significa ser salvo? Significa ser resgatado do castigo eterno no inferno, um preço que Jesus já pagou na cruz. Ele carregou sobre si os pecados de toda a humanidade, mesmo sendo sem pecado. Só em Coríntios 5:21 afirma que Deus fez de Jesus, que não conheceu o pecado, pecado por nós, para que nele pudéssemos nos tornar justiça de Deus. É crucial entender que Deus é o juiz supremo, que julgará o mundo com justiça, considerando todas as nossas ações, pensamentos e intenções. Ele vê tudo, até o que mantemos oculto, como está escrito em Romanos 2:16, onde Deus julgará os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo. Deus é onisciente, santo e justo. Mesmo um único pecado é suficiente para nos condenar, pois ninguém é perfeito. Como Romanos 3:23 nos lembra, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em sua justiça, Deus julgará todas as injustiças e todo o mal que causa tanto sofrimento no mundo. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que há tanto mal no mundo, mas a resposta está no pecado humano. Alguns culpam Deus pelas tragédias do mundo, mas a verdadeira culpa está no pecado. Compreender isso é essencial para perceber a importância da redenção oferecida por Jesus Cristo.
Diante da triste realidade de que, a cada 98 segundos, alguém é sexualmente agredido no mundo, fica claro o quanto o pecado está enraizado na humanidade e a necessidade do julgamento divino. Deus, sendo justo, não deixará nenhum pecado impune. Ele não poupou nem mesmo os anjos que pecaram, como lemos em 2 Pedro 2,4. Então certamente não poupará aqueles que persistem no pecado. Isso nos leva a refletir sobre como será o inferno e quais serão as penalidades lá. Sabemos que existem diferentes graus de castigo, como descrito em Apocalipse 20:12. Vi os mortos, tanto grandes quanto pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro, o livro da vida, também foi aberto, e os mortos foram julgados conforme o que estava registrado nos livros, de acordo com suas obras. Isso revela que cada pessoa será julgada individualmente, com base em suas ações. Jesus nos alerta sobre isso em suas parábolas, ao falar sobre o servo mau, que, acreditando que seu senhor estava demorando a voltar, começa a agir de maneira errada, maltratando os outros e se entregando a comportamentos destrutivos. Isso serve como um lembrete sério de que nossas ações têm consequências eternas e que devemos viver de forma responsável e justa, buscando a redenção através de Cristo. Jesus enfatiza a importância de estarmos preparados e sermos fiéis, especialmente em relação à segunda vinda e ao dia do julgamento. Ele nos adverte sobre o destino daqueles que são pegos desprevenidos. Por exemplo, fala do servo que conhecia a vontade de seu senhor, mas escolheu não se preparar ou agir conforme essa vontade. Esse servo, segundo Jesus, receberá um castigo severo. Em Lucas 12:47, Jesus afirma que aquele que não conhecia a vontade de seu senhor, mas fez coisas merecedoras de punição, será castigado menos severamente. Pois a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. Jesus destaca que haverá diferentes graus de punição, dependendo do conhecimento e das ações de cada pessoa. Essa mensagem é especialmente relevante para pregadores e pastores. Aqueles que não pregam o evangelho completo, focando apenas em mensagens motivacionais, prosperidade ou enfatizando exclusivamente o amor de Deus, sem reconhecer sua santidade e justiça, também serão julgados. É essencial pregar sobre o inferno e todas as verdades da Bíblia. Caso contrário, há o risco de conduzir as pessoas a uma compreensão errada ou distorcida do Evangelho, causando tropeços espirituais. A responsabilidade de transmitir a verdade completa é enorme e inclui a necessidade de alertar sobre as consequências do pecado e a realidade do julgamento divino. O pior castigo no inferno está reservado para aqueles que, tendo a responsabilidade de liderar, acabam levando outros ao erro. Jesus, em Mateus 18:6, adverte que seria melhor que uma grande pedra fosse amarrada ao pescoço de alguém e que essa pessoa fosse lançada ao mar, do que levar um dos pequeninos ao pecado. Esta advertência se estende também aos falsos profetas e mestres, como descrito em 2 Pedro 2. O versículo 17 compara esses falsos mestres a fontes sem água e nuvens levadas por uma tempestade, para os quais a escuridão eterna está reservada. Eles falam palavras vazias, orgulham-se de sua tolice e seduzem outros com desejos carnais. Prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. E aqueles que, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, voltam a se enredar e ser dominados por elas, terão um destino ainda pior. A Escritura em 3 Pedro 2:21 afirma que teria sido melhor para essas pessoas não terem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, se desviarem do santo mandamento que lhes foi dado. Isso mostra a gravidade de se afastar da verdade após tê-la conhecido. A responsabilidade é enorme, especialmente para aqueles que lideram ou ensinam, pois suas ações e ensinamentos têm um impacto significativo na vida espiritual dos outros. Aqueles que conduzem outros ao erro ou distorcem a mensagem do Evangelho enfrentarão um julgamento ainda mais severo. É um aviso claro sobre a necessidade de viver de acordo com a verdade e manter-se fiel aos ensinamentos de Cristo, reconhecendo as consequências eternas de nossas escolhas e ações. Essas passagens bíblicas sublinham a seriedade de se desviar do caminho da verdade, especialmente para aqueles que ocupam posições de liderança espiritual. Isso nos lembra da grande responsabilidade que temos, não apenas em relação à nossa própria alma, mas também em relação às almas das pessoas que influenciamos.
A advertência bíblica de que o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama destaca a tragédia daqueles que, após se afastarem do pecado, acabam retornando a ele. Essa lição é especialmente relevante para falsos profetas e mestres, que enfrentarão o castigo mais severo. Muitos, principalmente dentro dos movimentos de prosperidade e da teologia da palavra de fé, iludem as pessoas ao incentivá-las a buscar Jesus apenas por benefícios materiais, como riqueza e saúde, em vez de reconhecerem a necessidade de um Salvador devido à sua condição pecaminosa. Jesus não morreu para que continuássemos a viver nos prazeres carnais, mas para que morrêssemos para esses desejos e vivêssemos guiados pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. João 3,16 é um versículo amplamente conhecido e apreciado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, muitos se concentram apenas nessa parte, sem considerar o que vem a seguir. O versículo 17 continua: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação, portanto, é uma libertação do pecado e de suas consequências. O versículo 36 reforça essa mensagem. Quando Jesus suportou nossos pecados na cruz, ele absorveu a ira de Deus que estava destinada a nós, nos salvando desse destino terrível. Essa doutrina ressalta a gravidade do pecado e a importância de obedecer e crer em Jesus Cristo como o único meio de salvação e de libertação da ira divina. Isso nos chama a refletir sobre a seriedade da mensagem do Evangelho e sobre a responsabilidade de viver conforme os ensinamentos de Cristo. Compreender a justiça de Deus é fundamental para entender plenamente o Evangelho, como descrito em Romanos 8, que enfatiza tanto a justiça quanto a generosidade de Deus. Entretanto, isso não significa que Deus simplesmente ignorará o pecado. Muitas pessoas se apegam à ideia de que Deus é amor e interpretam isso como se ele perdoasse todos os pecados sem exigir arrependimento ou transformação. Essa visão parcial da natureza de Deus é promovida por algumas igrejas que pregam apenas um aspecto do Evangelho, focando no amor de Deus enquanto negligenciam sua santidade e justiça. O resultado é uma fé superficial, que não reflete o verdadeiro compromisso cristão, como é alertado em Apocalipse 3,16. Deus é amor, sim, mas ele também é santo e justo, e não pode simplesmente ignorar o pecado. Para entrar no céu, é necessário ser um cristão renascido, pedindo a Deus o perdão dos pecados. A ideia de ser uma boa pessoa não é suficiente para alcançar a salvação. Todos pecaram, como está escrito em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se alguma vez mentiste, és um mentiroso. Se alguma vez roubaste, és um ladrão. O pecado nos distancia de Deus, mas a boa notícia é que Jesus Cristo nos oferece o caminho para redenção e salvação. Reconhecer essa verdade e buscar perdão e transformação em Cristo é o que nos conduz à verdadeira vida eterna. Entender que ninguém pode salvar a si mesmo é um ponto essencial da fé cristã. Tiago 2,10 nos lembra que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Isso evidencia a impossibilidade de alcançar a perfeição ou a salvação através de nossos próprios esforços ou boas ações. A salvação é um presente da graça de Deus, acessível pela fé genuína em Jesus Cristo. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele morreu por nossos pecados, somos declarados justos perante Deus. Essa transformação é acompanhada pelo dom do Espírito Santo, que nos conduz a uma nova vida, marcada por boas obras e frutos do Espírito. Essas obras não são o meio de salvação, mas sim a prova da mudança que ocorreu em nós. Os primeiros capítulos de Romanos explicam como Deus nos declara justos. É vital compreender que Deus nos oferece uma saída para o inferno, e esse caminho é exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Romanos 3 reforça essa verdade, afirmando que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Cristo foi apresentado por Deus como sacrifício pelos nossos pecados, e essa propiciação é recebida pela fé. Isso demonstra a justiça de Deus, que em sua paciência passou por alto os pecados cometidos anteriormente. Deus mostrou sua justiça no presente para ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Assim, a mensagem central do Evangelho é que, embora todos tenham pecado e estejam afastados da glória de Deus,
Há um caminho para a justificação e salvação, disponível a todos que creem em Jesus Cristo. Essa é uma mensagem de esperança, justiça e amor, que reflete o caráter justo e misericordioso de Deus. A parábola do homem rico e Lázaro, relatada em Lucas 16, 19 e 31, serve como um poderoso lembrete da realidade do castigo eterno e da importância da salvação oferecida por Jesus Cristo. Na história, Jesus descreve um homem rico que vivia em luxo, contrastando com Lázaro, um homem pobre e doente, que desejava apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. Após a morte, Lázaro foi levado pelos anjos ao lado de Abraão, representando o conforto e a paz após a morte, enquanto o homem rico se viu em tormentos no Hades. Em seu sofrimento, o homem rico suplica a Abraão que envie Lázaro para refrescar sua língua com água, mas é informado de que há um grande abismo entre os dois lugares, tornando impossível qualquer alívio. O homem rico, desesperado, pede que Lázaro seja enviado para avisar seus 5 irmãos, a fim de que eles não acabem no mesmo lugar de tormento. Essa passagem destaca a realidade de que, após a morte, não há mais como mudar o destino. É um convite à reflexão sobre como estamos vivendo e a necessidade de aceitar a salvação que Jesus Cristo oferece. O sacrifício de Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, e somente através da aceitação desse sacrifício somos salvos do castigo eterno do inferno. A parábola não é apenas um alerta sobre as consequências da negligência espiritual, mas também uma lição sobre compaixão, amor ao próximo e a importância da fé e da humildade. Ela nos desafia a viver de forma que reflita os valores do reino de Deus e nos lembra da urgência de compartilhar a mensagem do Evangelho. A conversa entre o homem rico e Abraão, na parábola de Lázaro, reforça a importância de ouvir e responder às mensagens das Escrituras. Abraão deixa claro que, se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não acreditarão se alguém ressuscitar dos mortos. Isso nos mostra que a revelação de Deus, por meio de sua palavra, é suficiente para nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. A história também oferece um vislumbre do tormento no Hades, um lugar de espera para o dia do julgamento final. É um lembrete de que, depois da morte, não há mais chances de mudança ou arrependimento. As pessoas no Hades, como o homem rico, sentem remorso, mas já é tarde demais para elas. Esse relato é um forte convite à reflexão sobre a vida e o destino eterno. Os cemitérios nos lembram de que todas as gerações antes de nós já passaram por este mundo e enfrentaram a inevitabilidade da morte. A morte é um destino comum a todos, independentemente de fama, riqueza ou status. Cada segundo de vida é uma oportunidade dada por Deus para nos voltarmos a Ele e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Deus nos criou com o desejo de que estejamos com Ele no novo céu e na nova terra. A escolha entre o céu e o inferno está em nossas mãos e depende de como respondemos ao chamado de Deus.